As ondas que nós não devemos entrar. Quando você vai no mar, por exemplo, você tem que cuidar aonde você está entrando, porque de repente você pode estar num lugar que é favorável a ondas grandes e você ser levado. Então na vida também nós precisamos ter essa consciência que não podemos deixar que as ondas das opiniões dos outros nos levem para lugares que nós não queremos, ou que nós, depois que estamos navegando nesse mar, às vezes tenebroso ou agitado, nós fiquemos tanto quanto arrependidos. Então precisamos ter essa consciência da nossa vida, que ela deve ser norteada de acordo com aquilo que nós devemos fazer, com uma análise das situações, de tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, ao nosso derredor. Não podemos entrar na onda dos outros, não podemos entrar nessa maré, onde todo mundo vai, nós temos que ir junto. Nós precisamos parar um pouco e pensar sobre os acontecimentos da vida, sobre aquilo que acontece realmente e aquilo que pode influenciar uma pessoa, influenciar as pessoas. A gente mesmo às vezes se sente influenciado, se a gente não tem uma visão crítica, uma visão, um sentimento, uma razão, a gente acaba indo no oba-oba, vamos no vapor das coisas, né? Vamos no calor dos acontecimentos, e isso não é bom para a nossa vida, porque de repente, como eu já falei agora há pouco, a gente pode chegar num momento e acreditar que, puxa, eu estava errado, tomei certos caminhos que eu não devia, porque fulano disse isso, fulana falou aquilo, porque uma maioria, ou uma minoria, sei lá, que movimento a pessoa segue, estão dizendo tal coisa, estão fazendo isso, e a pessoa acaba indo nessa onda gigante e acaba se machucando depois. Onde é que eu quero chegar com toda essa análise dessa mensagem assim? É que nós não devemos ficar uns contra os outros. Nós estamos vivendo um momento, por exemplo, um momento político, onde está sendo decidido o destino de uma nação, no caso o Brasil. Então nós precisamos ter essa calma, ter essa consciência, fazer essas análises pessoais, não se deixar influenciar pelos outros, né? Mas ter esse sentido de avaliação dentro de nós, para que a gente saiba tomar o caminho certo, não sendo empurrado. Você já teve em algum lugar onde tinha multidões, umas filas, onde você foi empurrado e você vai onde não quer ir. Então nós devemos pensar realmente sobre isso. Então, o que nós devemos pensar, por exemplo? Quantas foram as vezes, né, que eu lembro que quando chegava um agricultor com as mãos calejadas, as mãos machucadas, né, cortadas às vezes, de tanto trabalho, a bombacha velha assim, meia gasta, né, às vezes de chinelo de dedo, as pessoas tinham um preconceito, chamavam que aquela pessoa não dava muita bola, na verdade, né? Às vezes eram criticados por pessoas que nunca pegaram uma enxada, nunca tiveram uma roça, não sabem a dificuldade que tem um agricultor, por exemplo, levantar cedo, pegar sua enxada, fazer sua plantação, etc e tal, né? Cuidar do seu gado. Quantas pessoas às vezes também, né, que criticavam as pessoas por estarem mal vestidas e não sabiam que aquelas pessoas, o que elas tinham de seus verdadeiros valores, e assim nós vamos sendo levados pelas análises que os outros fazem, nós vamos indo nessa onda, né, de análise feita pelos outros. Não sabe que atrás de um agricultor, de um pecuarista, essas pessoas que trabalham com o campo, trabalham com o gado, trabalham com a terra, existem horários, tem muitos jovens, né, que hoje estão se acordando lá pelas 9, 10 horas da manhã, às vezes dormem até o meio-dia, estão nas casas dos seus pais, ainda jovens adultos, né, não tomaram rumo na sua vida. E pessoas desse nível, desse calibre, como se diz, são pessoas que já levantaram 4, 5 da manhã, estão dando destino na sua vida. Então nós não devemos ir no oba-oba de muitas pessoas que ficam criticando ou falando, rotulando as pessoas por isso. Devemos tirar essa ilusão que muitas vezes são pregadas, que nós, por exemplo, aqui do Sul, né, aqui do Rio Grande do Sul, temos alguma coisa contra o Norte. Pelo contrário, nós temos uma admiração muito grande pela força, pela garra, pela determinação, pela coragem que esses irmãos do Norte, né, e de todo o país, mas estou dizendo assim, que muitas vezes a onda que quer nos colocar o Norte contra o Sul, nada a ver. Pelo contrário, nós amamos muito as pessoas de todas as regiões, no caso que eu estou falando de pessoas que moram no Norte, essa admiração fantástica que nós temos pela luta que empreende,
pelo sofrimento que passam, né, pelos sonhos que precisam ter, como nós também temos. Nós somos iguais então nesse sentido, né? Por exemplo, aqui no Sul, nós tem as torcidas maiores, tem grandes clubes aqui no Rio Grande do Sul, mas por exemplo tem o Grêmio e o Inter. Então eu creio, eu sonho, eu penso, eu imagino que um dia nós, cada um torce para o seu time. Eu sou colorado, sou do Internacional, por exemplo, mas eu tenho maior e profundo respeito para os torcedores que são contrários ao meu pensamento, que são do Grêmio, por exemplo. Não torço contra o Grêmio, não torço. O senhor é isso, aquilo. Cara, eu acho que é uma questão de amadurecimento emocional. Eu acho assim, quando é um Grenal, por exemplo, aí eu torço pro meu time, né? Eu torço pro meu time ganhar. Se ele ganhou, automaticamente o outro está perdendo. Mas é uma questão de consciência minha, né? De acreditar assim que vai chegar um tempo que as torcidas vão se respeitar. Cada um torce pro seu time. Não tem mal nenhum nisso aí. Cada um aspira a sua vitória, cada um aspira a seus sonhos, cada um aspira a suas realizações, né? Então nós temos que fazer isso, deixar essas ondas que criam das pessoas botar uns contra os outros. Não existe nada disso, né? Então a gente tem que procurar pensar essas coisas que existem, patrão versus empregados. Ora, por favor, eu já fui empregado, já fui patrão, né? Sempre procurei respeitar e fui respeitado também. Então se não tivesse o empreendedor, não tivesse aquela pessoa que trabalha, que gera um emprego, que cria oportunidades, que vive, né? A gente sabe disso. Estou criticando ninguém, mas quantos meses os empreendedores trabalham por ano para pagar impostos? Muito imposto. Então mesmo assim eles têm coragem de abrir sua empresa, sua firma, seu negócio e dar oportunidade de trabalho para os outros que são os empregados. Então eu sonho ainda poder viver esses momentos em que patrões e empregados vivam muito em harmonia, em alegria, em felicidade, em respeito, em valorização. Puxa, o que seria de um sem o outro, né? Um precisa do outro. Então acho que todos nós uns precisamos um dos outros. Então devemos tirar essas vãs ideias que colocam dentro de nós, que nós devemos ser contra isso. Claro, a gente tem que ser contra tudo aquilo que nos faz o mal, que nos encaminha para situações que vão nos levar a ser perdedores da nossa alma. Eu creio que todos nós devemos buscar a caminhada do nosso dia a dia para nós encontrarmos o céu. O que a nossa vida é aqui? Você conhece alguém famoso, alguma pessoa famosa na sua vida? Pois é, essa pessoa já partiu. E muitos partirão, os famosos, os não famosos, todos partirão, todos irão para o mesmo lugar, todos voltarão para o pó. Então, tirar essa coisa de colocar as pessoas umas contra as outras, né? Isso é horrível. Por exemplo, assim, eu sou católico, né, praticante, amo meus irmãos evangélicos, respeito todas as pessoas, se a pessoa é protestante, se ela é de outras religiões, se ela é do candomblé, se ela é seja o que for, eu tenho o maior respeito para as pessoas, porque é um direito que eu acho que as pessoas têm que ter, de fazer o seu seguimento, de saber qual é a caminhada que está tomando, etc e tal. Então a gente precisa, no meu modo de pensar, citando o exemplo de católicos e evangélicos, nós devemos ser comum, né? Respeitar um ao outro naquilo que respeitar não, mas a gente tem que viver de acordo com aquilo que cada um é comum, e respeitar as diferenças. Se a gente aprender a respeitar o outro naquilo que o outro pensa, naquilo que o outro deseja ser, naquilo que o outro acredita, quem de nós vai afirmar que eu estou certo, o outro está errado? Então a gente tem que parar com esse negócio de pensar. Nós devemos nos unir, sim, os cristãos, as pessoas que acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que creem no Senhor, nosso Deus Salvador, né? Eu acho que é isso que nós temos que ter, essa consciência, né? De nós não podemos ser deixados pelas ondas que querem nos colocar, muitas vezes uns contra os outros. É normal as diversidades de pensamentos, as pessoas pensam diferente, as pessoas agem diferente. Quem sou eu? Quem é você? Deixa para você pensar, para nós estarmos julgando se o outro está certo, se o outro está errado. Qual é o maior medo que eu tenho? É o dia que eu fechar os olhos e depois eu me encontrar com o Criador. Aí eu vou ter que prestar conta de tudo aquilo que eu fiz, daquilo que eu não fiz, daquilo que eu realizei, daquilo que eu não realizei, daquilo que eu falei mal dos outros, que eu falei, etc e tal, né? Então, esse vídeo de hoje é para a gente pensar sobre essas coisas que vão sendo colocadas dentro de nós, para que nós fiquemos uns contra os outros, né? As próprias famílias, muitas vezes, os irmãos não se dão, tem pessoas que não procuram os outros por causa de uma coisa simples, pequena, muitas vezes.
deixam as suas coisas de lado, deixam o seu bem maior de lado. É preciso nós preservarmos a família. A família é a célula mãe da sociedade, nós temos que ter esse respeito profundo, né? A família é o primeiro lugar que a gente vai procurar quando a gente está precisando, né? Então, valorizar a família, né? Colocar em primeiro lugar a família, dessa valorização das pessoas da família, sempre procurando pensar que a família, nossa família, a minha família, ou a sua, de repente, ela não é perfeita, né? Eu já falei num vídeo que a família perfeita é só a família de Nazaré. Então precisamos ter esse amor à família, né? Ter amor aos filhos, ter amor à nossa pátria, né? É isso que a gente tem que procurar fazer, amar a nossa pátria, respeitar as coisas que fazem parte do nosso país, né? E o Criador também, né? O Criador sempre em primeiro lugar, colocar sempre o reino do Senhor em primeiro lugar. E a gente permitir rezar para o Criador, que a gente possa ter sempre essa liberdade de se expressar, de falar, de dizer as coisas que a gente pensa, sempre pensando antes de dizer as coisas, para a gente não magoar, não ferir, não chatear ninguém, não ser dono da verdade, não entrar nessa onda que às vezes criam de acreditarem que vamos todo mundo para um lugar só. Não, nós temos que pensar, não podemos entrar nessa onda de que vamos onde todo mundo vai. Devemos pensar, por isso que é importante nós, cada dia que passa, cada momento que o Criador nos dá como prêmio, né, nós termos essa conversa com a nossa consciência, ter esse encontro com o nosso eu, procurar municiar, procurar coisas positivas, coisas que nos façam bem, que façam nosso crescimento pessoal, como eu já disse em vídeos anteriores, para a gente ser melhor como pessoa, não melhor que os outros, mas melhor para os outros. Como é que eu posso dizer que eu sou filho do Criador, né, o Senhor, Rei dos céus e da terra, né, Rei dos exércitos? Como é que eu posso dizer que eu acredito no Senhor, que o Senhor é meu Deus, meu Salvador, a minha vida, se os atos que eu cometo são errados, se as coisas que eu torço são contrárias às leis de Deus, se aquilo que eu prego está contrário àquilo que a palavra de Deus diz, se aquilo que eu estou torcendo para que certas coisas aconteçam está contra a história que a palavra do Senhor nos prega. Então a gente tem que repensar essas coisas. Nós temos que viver cada momento da nossa vida pensando sobre isso que acontece na nossa vida, para que nós tenhamos a certeza de que nós estamos dando os passos certos. A nossa caminhada, eu penso assim, não sei você, a minha caminhada é em busca do céu. Então fica aqui essa mensagem para que a gente se coloque na nossa caminhada, e se a gente for pensar bem, pedir sempre que o Criador seja aquele que seja a luz do nosso caminho, seja Ele o caminho, seja Ele a verdade, e seja Ele aquele que faça parte aqui da nossa vida, e que a gente caminhe, né, olhando todo mundo, procurando ajudar quem está para trás, para todos nós nos encontrarmos e vivermos, quem sabe, um dia a vida eterna. Muito obrigado a você que faz parte do canal Paulo Dolles. Fique na paz.